Hoje vamos estar falando sobre Carlos Finney, o apóstolo do avivamento. Um homem que viveu no período de 1792 a 1875. A história desse homem é tão forte que conta-se que ao passar perto de duas moças que trabalhavam juntas, uma delas, no ato de emendar um fio, foi tomada de tão forte convicção que caiu em terra chorando. Segundo, conta-se que depois quase todos ao redor tinham lágrimas nos olhos e em poucos minutos o avivamento encheu todos as dependências da fábrica. Todos foram cheios do Espírito Santo quando este homem passou próximo daqueles trabalhadores daquela fábrica. Espírito Santo. Sabe o que foi que aconteceu? O diretor, vendo que os operários não podiam mais trabalhar, achou que seria melhor cuidar da salvação da alma daquele povo e mandou que as máquinas parassem, a comporta das águas fossem fechadas e os operários se juntassem no salão do edifício. O Espírito Santo operou com grande poder. Dentro de poucos dias, quase todos se converteram ao Evangelho. Calcula-se que só no ano de 1857 a 1858, mais de 100 mil pessoas, 100 mil foram ganhas para Cristo pela obra direta e indireta de Carlos Finney, através de suas leituras e pregação do Evangelho. Abaixo das Sagradas Escrituras, alguns consideram um livro de teologia sistemática da sua autoria, a maior obra de teologia que existe. Carlos Finney nasceu em uma família descrente, criou em um lugar onde os membros da igreja conheciam apenas a formalidade do culto. Era um advogado e encontrar nos seus livros de jurisprudência muitas citações da Bíblia. Comprou um exemplar com a intenção de conhecê-la. O resultado foi que após a leitura achou mais interessado-se nos cultos dos crentes. E ao ler a Bíblia, Carlos Finney, ao assistir às reuniões de oração, ouviu os sermões do Sr. Gale, ele percebeu que não estava pronto, não estava apto para ir para os céus. Ele ficou impressionado com as orações dos crentes. Muitas vezes não era respondida. Por que não eram respondidas? Até que ele leu na Bíblia: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Por que não são respondidas as orações? Ele leu também que Deus está pronto para dar o Espírito Santo a todos que lhe pedirem. Se o Pai terrestre dá coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai celestial. Mas ao ler mais a Bíblia, ele viu que as orações de crentes não eram respondidas porque não tinham fé. Estava faltando fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Foi no domingo de 1821 que ele assentou no coração em resolver o seu problema com Deus. E apesar das grandes preocupações que ele tinha como advogado, resolveu rigorosamente a determinação de ser salvo. Até que entrou na mata para orar. E ouviu Deus dizer: por que tu esperas? Não prometeste dar o teu coração a Deus? O que é que experimentas fazer? Alcançar a justificação, Finney, pelas obras? Aceita agora. E a resposta dele foi: aceitá-lo-ei hoje, ou vou me esforçar até morrer dentro dessa mata. Em vez de ir para o gabinete, ele voltou para entrar na floresta, onde podia derramar sua alma
e ninguém pudesse ver nem ouvir as suas súplicas. Porém, o orgulho dele continuava a se manifestar dentro daquela mata. Até que ele disse a si mesmo: entregarei o meu coração a Deus hoje, ou senão eu vou sair daqui. Mas ao tentar orar, o coração não queria. Ele pensava que uma vez sozinho, ou que ninguém pudesse ouvir, podia orar livremente. Porém, ao experimentar fazer, achou-se uma coisa, achou que não tinha nada para dizer diante de Deus naquela oração. Sempre que orar, parecia que alguém havia chegado. E ele dizia: ora, como um vil pecador como eu, de joelhos perante um Deus grande e santo, eu confesso-te, meu Deus, os meus pecados, me envergonho dele diante de ti, Senhor. Pecador também, porque me encontro de joelho para achar paz com um Deus tão ofendido pelo meu pecado. Ele abriu as Escrituras e ele disse, e achou: me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o seu coração. E ele dizia: Senhor, se eu me converter ao Evangelho, se eu me converter, eu vou pregar o Evangelho. Até que Deus veio sobre ele. Ele não sentia mais convicção de pecado. A calma do Espírito Santo era indescritível sobre aquele homem depois que foi derramado o Espírito sobre ele. Ele recebeu o poderoso batismo com o Espírito Santo. Carlos Finney, sem esperar, sem mesmo saber que havia um batismo com o Espírito Santo, encheu-lhe o corpo, a alma. Sentiu como uma onda elétrica que traspassava o seu corpo de forma repentina. Parecia como ondas de amor liquefeito, porque não sabia de outra maneira descrever isso. Parecia o próprio fôlego de Deus dentro dele. Ele dizia: morrerei se estas ondas continuarem a passarem sobre mim. Senhor, não suporto mais. Estava com medo da morte e de tanto poder de Deus que recebeu. O homem, quando viu aquele homem, disse: o que é que o senhor tem? Está sentindo alguma dor? Não, respondeu Finney, mas sinto-me demasiadamente feliz para viver agora. Aleluias, glória a Deus. Um certo moço, quando entrou, que veio ver o que é que estava acontecendo, sabe o que foi que aconteceu? Depois de alguns momentos, aquele moço caiu no chão, com grande angústia na alma, dizendo: Senhor Finney, ora por mim. E ele orou. A história diz que depois que Finney foi batizado com o Espírito Santo, quando ela acordou pela manhã, a luz do sol penetrava no quarto. Ele se ajoelhou ao lado da cama, chorou pela alegria que sentia. Passou muito tempo sem poder fazer coisa alguma senão derramar a alma perante Deus. Durante o dia o povo se ocupava em falar na conversão do advogado. Ao anoitecer, sem qualquer anúncio do culto, ajuntou-se a multidão do templo. Quando Finney relatou o que Deus fez na sua vida depois do batismo, muitos foram tocados por Deus. Um sentiu uma convicção tão grande que voltou a casa sem tirar o chapéu. Um certo advogado, amigo seu, respondeu: é claro que ele é sincero, mas que enlouqueceu, isso é evidente. Ele falou, orou com grande liberdade, realizava cultos todas as noites por algum tempo, aos quais as pessoas assistiam. A história desse homem diz que por 8 dias depois da conversão, o coração dele permanecia tão cheio que não sentia vontade de comer, não sentia vontade de dormir. A história desse homem é uma história surpreendente. Depois estarei falando sobre a parte 2 do senhor Carlos Finney. Que Deus te abençoe.